A Índia é um país, para nós, distante, mas com aquela visão de sim, fascinante, né, de uma cultura milenar que tem muita experiência centenária em gestão, né, em inovação. E como é que isso se adapta no Brasil? O que você acha que essa cultura indiana traz de positivo para nós aqui? Eu sou membro da Câmara de Comércio Índia-Brasil desde 2012, Uhum. tá? Cujo presidente hoje é o Leonardo Ananda, que é o cônsul honorário, um trabalho excepcional que é feito. Se você pegar os últimos 2 anos, a aceleração de interesse mútuo de executivos e empresas brasileiras pela Índia e da Índia pelo Brasil, esse crescimento ele é muito, muito marcante. Eu diria que só no ano passado foram 48 missões de negócios do Brasil para a Índia. Tudo Foram isso. vários governadores, né? Eu tive com o governador Ratinho do Paraná, também o governador Caiado foi recentemente, né, chefe de Estado. A gente também teve visita recente. Então, assim, a realidade é que a Índia vive hoje um crescimento muito acelerado e é o principal motor da economia mundial. Né? Para esse ano, né, enquanto as economias têm diferentes cenários de previsão de crescimento, mesmo com o contexto atual de disputa tarifária, o forecast de crescimento da Índia é 6%. Uf, Então é o maior crescimento no mundo. Então isso sim. interessa muito às empresas brasileiras e a nós também trazer de lá o conhecimento, a tecnologia, o que está acontecendo para cá. Todos os grandes players mundiais de tecnologia, todos têm grandes operações na Índia. Sim, Então acaba que a Índia se torna um centro de referência de tecnologia. sim. Né? E a TCS é a maior empresa de tecnologia da Índia. É. E por que na Índia, não sei se você tem esse detalhe, né, que se tornou esse centro de referência de tecnologia? Tem muito, porque são reconhecidamente profissionais com muito expertise em matemática, em ciências, em tecnologia. Será que isso pela quantidade de pessoas ou tem um foco? Alguém definiu assim? Por que nasceu É, essa imagem, essa imagem não, essa realidade, né? é, é, Se você olhar, né, a Índia até historicamente sempre foi um berço da matemática, né? Bhaskara era Uhum. a matemática indiana é famosa. A Índia é famosa, inclusive, por ser a origem do número zero. Não sei se quantas pessoas sabem disso. O número Não, não. zero ele aparece na Índia. Ah, é? É, Não sabia. então, assim, Aprendi. existe uma tradição matemática. A Índia tem matemáticos realmente influentes. E é um país que valoriza essencialmente a educação, o desenvolvimento. Os asiáticos são assim, né? No Japão, É. na China, a Ásia, a Índia não é diferente. E a Índia tem uma grande população, e essa grande população também é composta de muitos profissionais com mestrado, doutorado em matemáticas e ciências, engenharias e ciências de tecnologia. Então você tem um pool ali, né? Você sempre teve ali um berço relevante de profissionais e com expertise e capacidade. Também tem uma conexão muito grande, tanto com o Reino Unido, Estados Unidos. Então, sempre Sim, teve uma migração de conhecimento entre essas regiões. sim. O idioma facilita, né, a É. constituição de organizações. Então, a TCS é de 1968, completa agora 57 anos de existência. É, então, existe então um aspecto originário, existe um aspecto cultural e também até de política de Estado. Né? Aham. Sempre houve um incentivo à abertura de mercado, à absorção de conhecimento, à inovação, e eu acho que isso facilitou o crescimento da tecnologia na Índia. Claro que Sim. você tem um degrau de custo, né? A Índia tem um custo operacional, a mão de obra mais barata ainda, mas ela continua crescendo, assim como na China. Mas só isso não explicaria. Você tem É, outras regiões de mão de obra mais barata. claro. Né? Então, esse conjunto de investimento, de expertise e de vocação, eu acho que é uma base da qual a Sim. TCS, no final do dia, se abastece. Ah, sem dúvida. E o que você falou é importante, né? Que é vocação, né? Porque não é só a mão de obra barata, né? Quer dizer, Não, você tem vocação, tem estudo, tem uma política de Estado, como você falou, de incentivo, né? se você pegar o salário médio no Brasil, É, tá ali na faixa de 4.000, depende do critério, mas ele é abaixo do que recebe em média um profissional de tecnologia global. sim. Aí você pensa, bom, então por que o Brasil não é uma grande É, usina
A grande questão é a educação. É Porque isso esse aí. profissional de 4.000, ele não está formado em SAP ou outras tecnologias. Sim, Então, eu dei um exemplo, mas poderia claro. falar de qualquer tecnologia. Né? Mas é esse gap em educação e talvez em idioma que Sim. seja barreira para alguns países que a É. Índia tem como principal fator ativador dessa transformação. É. Eu tô escutando aqui com uma pontinha de inveja de nós brasileiros, assim, né? Tirando que a gente poderia ir por esse caminho. Talvez acho que tem a aprender muito com a Índia nesse sentido, Não, né? eu acho que o Brasil está numa jornada boa. Eu acho o Brasil um país estrategicamente bem colocado. É. No cenário de sustentabilidade e dos Hum, desafios é, que o mundo oferece para esse século, né, o Brasil tem um conjunto de ativos muito bom. sim, O Brasil é uma potência de geração de energia limpa, é uma potência em conhecimento, tem empresas relevantes, empresas líderes de mercado, né, nos sim. setores de mineração, óleo e gás, setor bancário, eu Agro. poderia ir enumerando, agro, farmacêutico. É, Então, assim, o Brasil é um país bem posicionado. sim. Né? Eu acho que a alavancagem que a educação, É, de certa forma, traz, com algum atraso, mas traz, e as potencialidades e as possibilidades que a gente tem para o futuro são muito boas. Né? sim.